Você tem mais de 40 anos e está com dificuldade de perda de peso mesmo comendo pouco? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica comigo até o final, que é justamente disso que você precisa. Eu sou Tamara Dias, nutricionista especialista em emagrecimento pela Universidade Federal de Pernambuco. E hoje você vai sair desse vídeo sabendo o que está acontecendo com o teu corpo, o que é que mudou e por que é que você não está conseguindo perder peso, mesmo fazendo dieta, mesmo fazendo exercício físico, parece que as coisas não funcionam mais. Eu vou explicar hoje para você 3 motivos básicos pelo qual o seu corpo mudou. Primeiro, vamos falar sobre o metabolismo hormonal. Isso, os hormônios sexuais mudam após os 40. Depois nós vamos falar sobre o metabolismo da massa muscular. Ela também vai influenciar no teu peso. E também o efeito invisível de determinados hormônios que está te influenciando agora. Por aqui você então já percebeu que não é algo simples apenas sobre fechar a boca e fazer atividade física, não é? Existem agora um conjunto, existe agora um combo de coisas que estão influenciando o teu corpo e estão dando resultados diferentes que antes você não via dar. Começando pelos hormônios sexuais, após os 40 a gente tem uma baixa, é normal essa baixa dos hormônios de progesterona, estrogênio e testosterona. Esses 3 hormônios, eles vão baixando aos poucos. Alguns estudos científicos já mostram que antes mesmo da menopausa propriamente dita, já começa a baixar esses hormônios e a pessoa já começa a mudar a composição corporal. Recentemente também foi visto numa reportagem sobre que após os 45 a composição do corpo muda, mesmo você tendo uma vida saudável. Mas por quê? Porque é justamente esses 3 hormônios que já mudou no teu organismo. O que é que a gente precisa fazer então para melhorar esses 3 hormônios importantes? O estrogênio e a progesterona por meio da alimentação, assim como a testosterona também, por meio da alimentação, a gente consegue regular esses hormônios e a gente consegue ajustar para que você perceba menos os sintomas da pré-menopausa. E aí, então, refletir isso no teu organismo, na tua composição corporal. E já entrando no segundo ponto, que fala sobre o motivo dessa dificuldade de perda de peso, um dos 3 hormônios que eu citei, testosterona, ele é responsável pela massa muscular feminina. E essa massa muscular, ela tende a diminuir com a baixa desse hormônio. E você já fez exames de sangue da testosterona para saber se a sua testo está baixa? Importante saber, você não vai ganhar massa muscular. E a massa muscular é o que mais queima gordura no nosso corpo. Então, se você perde massa muscular, você perde o tecido que mais queima. Isso aí vai também atrapalhar você no teu processo de perda de peso. E por natureza, a partir dos 30 anos, nós temos uma baixa natural de 3% a 8% dessa massa muscular. Claro que isso depende de pessoa para pessoa. E então, quando você perde essa massa muscular, sua testosterona está baixa, você é sedentária, guria, esse negócio tá difícil, porque você está perdendo o seu ouro, aquilo que queima gordura está desaparecendo no teu corpo. Então, a gente precisa aumentar a testosterona. Por meio da alimentação, a gente consegue fazer isso. E a gente precisa ter atividade física de força. Comer adequadamente. Exatamente. Eu quero trazer aqui para vocês um exemplo importante. Uma pessoa está acima dos 40, 45 anos e ela come muito pouco. E aí ela também vai comer pouca proteína. A proteína forma músculo. Se ela tem pouca proteína,
como é que ela vai formar músculo? Porque ela está comendo pouco. A testosterona está baixa, vai perder mais massa muscular. E essa pessoa é sedentária, não vai ter muito o que a gente fazer, não é? Vai com certeza ter uma perda de peso muito sacrificante, ali com uma dieta muito pesada, fazendo dieta louca da lua, do sol, jejuns malucos, e essa pessoa vai na verdade ficar fraca, perder a memória, e isso vai tirar o foco dela das coisas que ela precisa fazer. Então esse não é o caminho, mulher. Não faz isso, por favor. O terceiro motivo agora que eu quero falar que atrapalha tua perda de peso é justamente o efeito invisível de hormônios. 3 hormônios invisíveis, importantíssimos, que as pessoas desconsideram na hora de perder peso, são eles: insulina, tireoide e cortisol. Esses 3 hormônios são esquecidos na hora que a gente quer perder peso. E eles fazem um efeito absurdo para nos atrapalhar se eles estiverem errados. A insulina é um hormônio anabólico. Ele cresce, ele faz você ganhar peso. E geralmente, quando a gente está acima do peso, é muito fácil a gente ter resistência à insulina. Isso significa que essa insulina não consegue entrar na célula, porque a célula está coberta por uma camada de gordura. E o que acontece? Quando essa insulina não entra na célula, ela fica no teu sangue, ela te engorda. Sabe quando o médico fala assim que você está pré-diabética? Então, aquilo ali é uma resistência à insulina. Inclusive, quem tem uma diabetes diagnosticada recentemente tem grandes chances de ser curada dessa diabetes. Isso eu falo de diabetes tipo 2. Se vocês querem que eu fale sobre esse tema depois, manda aqui nas mensagens que eu faço um vídeo só falando sobre isso. Mas, voltando à perda de peso, ela vai ficar no teu sangue porque ela não entrou na célula. E isso vai fazer você engordar muito. Fora a fome que vai dar. Você sempre vai estar querendo comer doce porque não tem mais açúcar ali. Então a célula continua precisando de açúcar, mas o açúcar não entra, a insulina não entra e ela vai te engordar. Aquilo ali não vai poder ficar no teu sangue e o corpo vai tentar se ajustar para conseguir resolver aquele problema ali, para engarrafá-lo. Como se fosse uma avenida engarrafada. Precisa que os carros vá por outros caminhos para conseguir esvaziar aquela avenida principal. É isso que o teu corpo vai fazer. O outro hormônio muito importante é o hormônio da tireoide. Esse hormônio, ele é silenciosíssimo. Isso porque os médicos consideram hipotireoidismo quando o seu TSH está em 5. Chegou em 5, eles começam a tratar. Alguns nem tratam. Ah, isso não é hipotireoidismo. Não precisa. Cuida com a alimentação, com a nutrição, que vai melhorar. Mas, na maioria das vezes, é isso mesmo. A nutrição ajuda muito. Mas, quando a gente tem lá nossos 20 anos, o nosso TSH está em 1,8. Nosso TSH está ali por volta de 1,5. Isso significa que o nosso TSH está funcionando bem. Está funcionando muito bem. Mas, quando a gente começa lá pelos 40, 45, 50 anos, o nosso TSH vai para 2,5. É doença? Não, não é doença. Mas mostra que a tua tireoide, ela já está diminuindo a velocidade de funcionamento. E diminuir a velocidade é muito ruim, porque a tireoide é responsável pela maioria das funções do nosso corpo. E isso acontece que as funções ficarão mais lentas. O metabolismo vai ficar mais lento. Você vai gastar menos. E é justamente sobre esse pulo do gato. Se você fez o exame e tua TSH deu 2,5, você não está doente. Mas isso significa que o teu metabolismo já está diminuindo. Processo de envelhecimento normal.
Mas a gente tem como sim resolver isso e com a ajuda da nutrição tentar melhorar esses parâmetros, tá certo? O terceiro hormônio muito importante é o cortisol. O cortisol muitas vezes é esquecido e nós mulheres, pela TPM, muitas vezes somos estressadas, não conseguimos dormir, nos batemos a noite toda, ou a gente tem uma dormida muito dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Isso aí é péssimo. E o cortisol é um hormônio que engorda, porque ele está responsável também sobre outros hormônios que vêm como amigos dele aumentar a tua fome. Então ele se envolve com esses hormônios da fome e quando ele está alto, a pessoa quer comer. Pessoa estressada muitas vezes quer comer. Algumas delas, né, vai depender muito do perfil da pessoa. Mas muitas vezes a pessoa quer mastigar alguma coisa, a boquinha nervosa. Isso aí é o cortisol dizendo que já está no topo. Ele é importante nos níveis normais, mas quando ele está alto, ele não vai deixar você dormir, ele não vai deixar você emagrecer. Pela nutrição, a gente precisa ajustar isso. E, comumente, eu prescrevo para os meus clientes, sim, eu prescrevo passeios ao ar livre nos finais de semana. Porque passear ao ar livre tende a diminuir esse hormônio do estresse. E aí a pessoa consegue, sim, ter um controle maior da própria fome. Esses são os 3 pontos mais importantes para se avaliar numa pessoa que quer perder peso após os 40. Parece muita coisa, não é? Mas não é. Isso só são coisas que a gente vai regular aos pouquinhos. Com cada sessão de nutrição, a gente vai fazer foco a uma coisa e consertar uma coisa de cada vez. E nesse processo, você vai emagrecendo sem nem perceber. Que coisa boa, né? O nosso corpo pode ser comparado a um motor de um carro. Existe carro de 1.0, 1.8, 2.0, mas todos eles andam. Não importa. Se eu pegar esses 3 carros e colocar eles no pé de uma ladeira e pedir para eles subirem, os 3 vão subir. Em velocidades diferentes, mas os 3 vão alcançar lá. Da mesma forma é o nosso corpo. Cada corpo tem uma velocidade de perda de peso, mas todos perdem peso. Isso sem dúvida, meninas. E se vocês quiserem saber mais, me conta aqui o que é que vocês acharam desse vídeo e distribui, manda para aquela tua amiga, para aquela tua parente que também está tentando perder peso e não consegue. Quando você envia esse vídeo para outras pessoas, esse vídeo aqui é enviado para outras mais que também precisam saber de forma gratuita um vídeo tão rico como esse. E você me ajuda e ajuda também outras pessoas que não conhecem. Manda aí esse vídeo para suas amigas, tá? Até mais!